Então eu sou o Thiago Torres e eu sou natural de Ipatinga, uma cidade mineira que fica no leste do estado de Minas Gerais, na região metropolitana do Vale do Aço, né? Então é uma cidade bem populosa, uma das maiores do estado, né? E foi onde eu estudei até o ensino médio, até o final do ensino médio, quando eu fiz o vestibular e saí da cidade, aos 18, 19 anos. No início dos anos 2000 eu fui para Viçosa e aí entrei em um cursinho lá, me matriculei em um cursinho porque estava no meio do ano. E é curioso porque tinha um professor de geografia que era muito bom no cursinho. E ele dava umas aulas de geopolíticas excelentes, assim, e era uma das aulas mais cheias do cursinho, né? Tinham 300 pessoas na sala, um cursinho bem grande. E dali, então, eu resolvi fazer a geografia, por isso. Até inicialmente pela área humana, né, da geografia. A geografia tem essas duas vertentes, a parte física e a parte humana. E o que me mais cativou no primeiro momento foi a parte humana da geografia, né, que é importante também. E depois eu fui acabando que migrando para outras vertentes dentro da ciência, né. Dentro da UFV, quando eu comecei a cursar geografia, eu fui simpatizando com disciplinas da área física e principalmente da área de solos, né. E aí, quando eu estava no meio da graduação, aliás, quase no início ainda, eu resolvi procurar o departamento de solos para conseguir um estágio, né. E aí eu imediatamente comecei a fazer o estágio no departamento de solos e ainda não sabia quase nada assim, sobre a ciência e tal. E depois, aí eu fui crescendo, né. Aí eu pleiteei uma bolsa de iniciação científica, o PIBIC, né, que vários estudantes da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, também têm. E dali então eu fui me envolvendo cada vez mais. E lá em Viçosa, à época, já tinha a matrícula por disciplina, né? Então, nos primeiros semestres de graduação, a grade era mais cheia, com disciplinas obrigatórias, mas posteriormente isso permitiu com que eu puxasse várias disciplinas que eu pretendia fazer na área de solos, e aí eu fui só me envolvendo cada vez mais, né? Em 2006, quando eu formei em geografia, em bacharel em geografia, eu já tinha feito um curso quase que meio a meio de geografia e de agronomia, que eu tinha feito várias disciplinas da área de ciências agrárias, envolvendo a engenharia florestal também, engenharia agrícola. Então, assim, eu conduzia a minha graduação muito para essa linha. Então, em 2006, abriu as inscrições para o mestrado em solos e nutrição de plantas, que é um mestrado muito forte lá em Viçosa, muito tradicional também. E aí eu ingressei no mestrado, em 2006, né? Aí eu comecei a estudar solos tropicais aqui em Minas Gerais mesmo, na região de Curvelo, numa área de plantios florestais. Era um projeto já de um grupo de professores de Viçosa com algumas empresas de plantios florestais ali na região de Curvelo, né? Porque é uma área que tem muito plantio de eucalipto para abastecer a siderurgia e a metalurgia aqui na Grande Belo Horizonte, né? Então, eles tinham uns desafios lá de fazer plantios florestais em solos mais problemáticos, envolvendo a aptidão agrícola e tal. Então, a gente entrava com a pesquisa mais avançada nesse sentido. E aí, em 2008, eu concluí o mestrado e já imediatamente entrei no mesmo programa de pós-graduação, já no nível de doutorado. Então, eu procurando na internet os concursos, né, nas universidades públicas, eu vi o concurso de Frutal à época, e era bem dentro da minha área, era solos e manejo de solos e conservação. E aí eu pleiteei, passei em primeiro lugar, e aí quando virou o ano de 2012 para 2013, em fevereiro de 2013 eu fui chamado para Frutal, aí me mudei de Viçosa para Frutal, e fiquei lá até o primeiro semestre de 2018. Saíram editais
chamadas, né, para fomento em projetos de pesquisa pelo CNPq, e o professor Carlos Schaefer, à época, pleiteou o edital, o recurso e conseguiu, né? Então, assim, eles começaram a fazer os primeiros estudos na Antártica em 2012, com um grupo ainda bastante resumido, e até com recursos bastante resumidos, né, à época. Mas ali, então, Viçosa e o Departamento de Solos marcaram o seu início no Programa Antártico Brasileiro. E aí, em 2008, quando eu estava exatamente entrando no doutorado e entrando no projeto, o CNPq criou os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né, em várias áreas do conhecimento. E aí o professor Carlos Schaefer, então, organizou, junto com outros pesquisadores, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, né, e a criosfera é todo ambiente que contém neve, gelo, né, e envolve ambientes de baixa temperatura pelo mundo afora, né. Então a Antártica faz parte da criosfera mundial, né. E aí, então, com a criação deste instituto, o projeto ganhou muito corpo, né. Aí sim ele se tornou um projeto de pesquisa e um grupo de pesquisa bastante robusto, com muito recurso financeiro e com uma rede mundial de pesquisa. É importante destacar que o projeto ele começou chamando Projeto Criosolos, de 2002 até 2006, e depois ele se transformou em Núcleo Terra-Antar, que é um núcleo dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, e ele não se resume a estudar apenas a Antártica. Então a gente tem vários pontos de estudo na Cordilheira dos Andes também, e até o extremo sul da América do Sul, monitorando solos congelados, ambientes com geleiras e tudo mais. Por uma razão muito simples, né? A gente tem vários países na América do Sul nos quais as geleiras, pelo seu derretimento, elas alimentam vários rios que são drenados para o Brasil, inclusive o Rio Solimões, né, que é a nascente dele no Peru, e depende do derretimento de geleiras para que ele corra e siga o seu fluxo, né. Então tem uma conotação ambiental importantíssima para a gente, né. O objetivo principal é o monitoramento dos solos congelados, né. Então, assim, a Antártica é um regulador climático do planeta, e o nosso principal foco lá é do ponto de vista ambiental, né. Então a gente vê toda essa movimentação em relação às mudanças climáticas, ao aquecimento global, ao recuo de geleiras, e a gente percebe isso nitidamente, principalmente na Península Antártica, onde é a principal área de estudo do projeto. Então, assim, o principal foco é o ambiental, né. É importante a gente entender que as chuvas que acontecem aqui no Brasil, muitas vezes no verão, são influenciadas pelas massas frias que chegam na Antártica, né. As correntes marítimas frias que chegam até a região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, por exemplo, trazem sedimentos e materiais nutritivos que influenciam os recursos pesqueiros, por exemplo. Então, assim, a Antártica, ela decisivamente, ela é uma grande influenciadora do planeta, e por isso que nós resolvemos estudá-la, né? Além também das geleiras na Cordilheira dos Andes, como eu falei, né? Então, o principal foco é o ambiental. A metodologia é a busca por esses ambientes congelados, né? Então, é o nosso principal foco de trabalho, os solos congelados, os solos que contêm o permafrost, que é neve, rocha ou sedimentos, né? Então a gente monitora esses sistemas, né? Através de sítios de monitoramento, através de coletas de solo, né? E aí a gente traz para os laboratórios aqui no Brasil, e às vezes, dependendo da análise, a gente envia para laboratórios em outras universidades, pelo mundo afora, e nisso então a gente vai construindo o nosso banco de dados, as nossas fontes de informação, né? E construindo os produtos, né? Materiais diversos, artigos e enfim. Os principais resultados, assim como eu falei, assim, que o projeto então ele precisa de ter
uma equipe, um grupo de pesquisa, depois ele precisa ter um financiamento, né, e o desenvolvimento dessas pesquisas. E para a gente, assim, nas ciências agrárias, nas geociências, é muito importante a produção científica, né? Então, hoje, assim, a gente pode dizer que é um saldo positivo importantíssimo para o nosso projeto, que nós já passamos aí das 30 teses de doutorado, né, nos últimos 16 anos aí de projeto, mais de 15 dissertações de mestrado, aproximadamente 300 resumos ou artigos completos em anais de eventos e mais de 70 artigos em periódicos de alto impacto, né, publicados quase que na sua totalidade em inglês e em revistas estrangeiras, principalmente de qualis A2 e A1. São várias universidades, né? Então tem a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Minas Gerais, a própria UENG participa hoje, né, do Núcleo Terra-Antar, a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, assim, são várias universidades e institutos federais, a Embrapa também, né, tem pessoas que têm apoio no projeto. Aqui no Brasil, e temos a Universidade Madison nos Estados Unidos, a Universidade de Lisboa, a gente tem parceiros pela Europa fora, né, na Holanda, na Inglaterra, em Cambridge. Então, assim, hoje é um projeto que tem uma rede de pesquisa, assim como eu falei, em nível mundial, né, com dezenas de pesquisadores de diversas áreas. A universidade, a gente tem parcerias na Austrália também, né. Enfim, então aquilo que é importante de frisar que algo que começou assim de certa forma pequeno, né, num pequeno grupo de professores, idealizadores, né, aquilo depois foi ganhando corpo e aumentando a sua rede de pesquisadores, mas é importante também as conquistas através dos projetos de fomento. Nos últimos 16 anos aí, obviamente que eu não participo como autor ou coautor de todos, mas de alguns deles. E então isso fez com que permitisse assim, né, que a gente construísse um currículo um pouco mais forte e tal. E aí nas duas premiações que tiveram na universidade sobre a produção científica, eu consegui, mas muito graças a esses projetos, a essa produção da Antártica, né, dos artigos oriundos da Antártica, mas já alguns outros de solos tropicais também, porque a gente não pode perder o envolvimento, né? A Antártica, ela vira o tempo muito facilmente, né? Então, do mesmo momento que às vezes a gente sai para trabalhar assim, num dia de campo, de coleta, com o céu limpo e sem vento, e aí depois, tempos depois, assim, o tempo vira e fecha e vem uma nevasca e ventos fortes de algumas dezenas de quilômetros por hora. E às vezes a gente tem que correr para o acampamento, para salvar o acampamento, proteger as barracas e tudo mais. Então são essas questões, mas é um ambiente muito peculiar, muito bonito. A fauna antártica é maravilhosa, a gente tem os pinguins, as focas nas praias enfim, é uma experiência, como diz o professor Carlos Schaefer, né, lá de Viçosa, da UFV, é uma experiência sui generis, né? O avião que a gente vai é um cargueiro da Força Aérea, né, que é um Hércules. É um avião que tem duas hélices de cada lado, né? Mas é um avião bem truculento, assim, que a gente diz, mas que é provavelmente o único que conseguiria descer assim numa pista cascalhenta e naquelas condições lá, né? Então ele é um, como a gente diz no interior, um pau para toda obra, né? A gente consegue utilizar ele perfeitamente. A gente conta com o apoio de 2 navios também da Marinha para fazer o lançamento dos acampamentos, né? E os navios são equipados com helicóptero e tudo mais, então que às vezes a gente não consegue fazer o lançamento do acampamento com bote, então a gente às vezes vai de helicóptero. Isso assim, só para a gente entender um pouquinho da magnitude que é, né? E aí, é curioso porque o navio deixa a gente no acampamento, dá um tchauzinho e fala que vai voltar 30 dias depois, né? Então, qualquer problema de saúde ou emergencial, assim, é
causam muito receio porque as condições lá, a gente não tem hospitais, não tem um apoio e as facilidades que a gente tem numa cidade, principalmente, né?